Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com o meu? Digam glória a Deus. Aqueles que possuem a Bíblia e amam a palavra de Deus. Gênesis 12, por favor. Gênesis 2, 7. 3 minutinhos. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gente, na minha opinião, o livro do Gênesis é o livro mais extraordinário de todo o Antigo Testamento. Apesar de por nós ser conhecido como livro de início, o livro de Gênesis vai muito além de livro de início. Até porque essa nomeação Gênesis não é uma nomeação original, é uma nomeação grega. Essa nomeação grega de Gênesis foi dada no período interbíblico, mais conhecido como período intertestamentário, período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. É o período em que a filosofia grega dominou a humanidade, só se falavam sobre Platão, Aristóteles e Sócrates, e um sumo sacerdote de Jerusalém, conhecido como Eleazar, ele teve uma ideia de chamar Ptolomeu Filadélfio do Egito, e desse período aí, pegar 1000 sábios judeus, e de cada 1000 sábios tirar 6 de cada tribo, totalizando 12 tribos vezes 6, 72 sábios. E os 72 sábios foram presos numa ilha conhecida como Ilha de Ferros, e daí veio o que é conhecido como a Septuaginta, da tradução dos 70, e daí vem a nomeação Gênesis. Mas todos nós sabemos que o livro do Gênesis foi escrito pelo profeta ou grande legislador conhecido como Moisés. Quando Moisés escreve o livro do Gênesis, ele dá a nomeação que nós conhecemos como Bereshit, mais famosa como princípio. Esse termo Bereshit, ou princípio, vai muito além de princípio, pois dentro da gramática hebraica, esse termo Bereshit sofre o que é conhecido como uma aglutinação ou uma separação de palavras ou vocábulos. Esse termo Bereshit, ele sofre uma separação gramatical ao ponto de ser separado em 3. Pastor, e quais são as 3 separações gramaticais do Bereshit? A primeira é o Brit, a segunda Rosh, a terceira Ish, junção Bereshit, separação Brit, Rosh e Ish, que dão 3 significados dentro de uma nomeação. E quais são os significados? Brit é aliança, Rosh, cabeça, Ish, homem. Logo, a junção do nome Bereshit, separação Brit, aliança, Rosh, cabeça, Ish, homem, que dá o sentido original do livro do Gênesis. Pastor, qual é o sentido original do livro do Gênesis? Eu já caminho para encerrar. O sentido original do livro do Gênesis é esse aqui. No princípio, Deus criou um Brit, Rosh e Ish. Ou, no princípio, Deus criou uma Brit, aliança com Rosh, cabeça, Ish, homem. Logo, o livro do Gênesis é o livro da aliança Brit, com cabeça, Rosh, homem, Ish. Por isso que se você percorrer o Gênesis inteiro, você não vai ver início, você vai ver aliança com cabeça, homem. Por exemplo, aliança de Deus com Adão, domine a terra, sujeite. Aliança de Deus com Noé, depois do dilúvio, não mata a humanidade com água, por isso que toda vez chover, mostra o meu arco no céu, provando que o homem não morre com água. A aliança de Deus com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. A aliança de Deus com Isaac, não desças ao Egito, habita onde te disser, porque de ti foi uma grande nação. A aliança de Deus com Jacó, depois de 40 anos de guerra interna na casa de Isaac, sai fugido para o deserto de luz, vê uma escada, anjo que sobe e desce. Deus no topo, ele na ponta, e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e agora serei contigo. A aliança de Deus e o fim de Gênesis com José, sol, lua e 11 estrelas se inclinarão diante de ti. Então, percorrendo o Gênesis inteiro, a gente vê muito mais do que um início. O que a gente vê é a aliança com cabeça, homem. Por quê, pastor? Porque no livro do Gênesis, o que Deus quer é aliança, relacionamento e casamento. Para entregar o microfone, repita comigo: aliança, relacionamento, casamento. Pastor, então prova que Deus quer no Gênesis aliança, relacionamento e casamento. A primeira prova é que quando Deus vai formar quem ele vai se entrelaçar, quer se relacionar, que é Adão, ele forma a partir
de si mesmo. Por isso que ele diz o termo façamos, que é a partir de si mesmo. Segunda prova é que ele vai materializar aquilo que ele formou dentro, que é do pó. Pó vem do hebraico afar, fragmento de terra. Ele pega a molécula do pó, unifica o pó, até que o pó forme um boneco que pareça com ele mesmo. E depois que o boneco parece com ele mesmo, ele vai soprar a segunda fase, que é o fôlego, que vem do hebraico Nishmaraim. E o que é Nishmaraim, pastor? Nishmaraim não é vento. Nishmaraim é essência divina dentro do barro. Deus, ou pastor, por que Deus está formando o homem do pó e soprando a essência dentro? É Deus dizendo, porque quem eu estou formando para se relacionar comigo tem que parecer comigo. Se não parecer comigo, não tem relacionamento. Você pegou? Não pegou? Vou repetir. Quem eu estou formando para se relacionar tem que parecer comigo, digital por fora. Se não parecer comigo, essência por dentro, não tem relacionamento. Só uma aplicação, vamos lá. É por isso que Deus desce no Éden formando alguém que parece com ele para casar. E o diabo senta na árvore com um papel de divórcio assinado pelo pecado. Pastor, por que o pecado que assina um papel de divórcio? Porque segundo a ramatiologia, que é a doutrina do pecado, o pecado coloca em deconformidade, transfigura o que parece, fazendo o que parece deixar de ser igual à origem que foi criada para ser igual. Vou repetir, a ramatiologia, que é a doutrina do pecado, ele coloca em deconformidade o que parece, fazendo o que parece deixar de ser igual à origem que foi criada para ser igual. Qual é a ideia do diabo? Já que o que faz homem parecer com Deus é a essência e não a matéria, porque matéria macaco é, cachorro é, chimpanzé é e não parece com Deus. O que faz o homem parecer com Deus não é a matéria, é a essência. Então qual é a ideia do diabo? A ideia do diabo é essa. Já que o que faz o homem parecer com Deus é a essência e não a matéria, eu tenho que dar um jeito de trincar a matéria para a essência vazar. Porque trincando a matéria, barro com pecado, a essência vazando, o homem vai ser vazio, feito animal, irracional. Tomará atitude errada no hoje e amanhã sofrerá a consequência do ontem. É por isso que o pecado é chamado de parcela de cartão de crédito. Tu compra hoje, peca hoje e não sente, mas mês que vem a primeira parcela, no outro mês a segunda parcela, e você vai sofrendo pelaquilo que você já gastou. Então o diabo quer trincar a matéria para a essência vazar. Você nunca se perguntou? Se perguntou o que, pastor? Por que Deus fez o homem de matéria, mas não fez de essência pura? O céu inteiro é de Nishmaraim, essência. Deus é essência, anjo é essência, querubins é essência, serafins é essência, arcanjo é essência. Se o céu inteiro é essência, por que Deus não fez o homem também só de essência? Mas tem que fazer uma cobertura que é de barro para proteger a essência e não faz só de essência. Sabe por que ele não pode fazer o homem só de essência? Porque o pecado já existia. Ué, pastor? O pecado não se originou em Adão? Não. O pecado se originou em Lúcifer, no diabo. Ele entrou na humanidade por Adão, mas não se originou em Adão. Como o pecado já existia, Deus pensa, eu não vou fazer o homem só de essência. Porque se eu fizer o homem só de essência, o dia que o homem pecar comendo, ele não terá direito de perdão. Porque uma vez a essência pecando é condenada eternamente. É por isso que matar a própria vida, que é destruir a essência, não te dá o direito de perdão. Porque não foi tu que criou a essência, então tu não pode arrancá-la de si mesmo. Gostei daquela senhora lá que ficou de pé. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque se não é você a essência, tu não pode julgar a essência. Então Deus sabe que uma vez pecando contra a essência não tem perdão. Deus diz, se eu fizer o homem só de essência e o homem pecar comendo, a essência que é o homem não terá perdão e terá que ser condenado ao inferno como diabo. Para que o homem não seja condenado eternamente, eu vou fazer uma cobertura que proteja a essência. Eu imagino alguém lá no céu perguntando, a cobertura que vai proteger a essência vai ser de que, Deus? De diamante, porque nenhum ferro, nenhum fogo destrói. De aço, de ferro, de cobre, de alumínio? Deus diz não. Então vai ser o que a cobertura de essência? E Deus diz, do pó. Por que do pó a cobertura da essência? Porque o dia que o homem pecar comendo,
eu abro uma empresa para se tornar funcionário da empresa que eu criei para trabalhar nela. Qual é o nome da empresa, Deus? É conhecida como Olaria, especialista em tratar do que está quebrado. É por isso que a olaria de Deus na Bíblia, Jorginho, é chamado de cativeiro. Quer ver? O povo errou Egito, errou Assíria, errou Medopérsia, errou Babilônia, errou cativeiro romano. Um dia Jeremias, desesperado por mais de 58 mil mortos na espada da Babilônia em 17 anos de deportação, Jeremias grita: se foram nossos pais quem pecaram, Lamentações 5:7, por que nós é que estamos sofrendo? Aí Deus diz: sabe por que vocês estão sofrendo? Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que na olaria? É porque é lá que eu conserto a matéria para a essência não vazar. É por isso que o diabo se arrebenta. Tentou te parar na segunda, tentou te matar na terça, te desviar na quarta, te humilhar na quinta, e disse: depois da semana turbulenta não vai vir para o vigilão adorar. Você disse: eu posso ir quebrado, mas eu vou, porque na visão espiritual aquela quadra não é uma escola de samba. É o que? É uma olaria. O local que ele entra quebrado e vai sair de pé fortificado. É por isso que Deus não te deixa em paz. Por que Deus não me deixa em paz? Porque já que a matéria tem o dono, e o dono é olheiro, ele está dizendo: se não tiver do jeito que eu quero, eu quebro, eu conserto, eu renovo, mas vai ficar do jeito que eu quero. Para passar o microfone para o Joel e você pular dessa cadeira aí, lá vai. E a raiva do diabo é essa. É o que? É porque a gente é matéria e ele entorta a gente para ajeitar. Explica. Tu conhece alguém, vacila mais do que respira, Deus não faz nada. Peca, pinta e borda, Deus não faz nada. Apronta, Deus não faz nada. Se lambuza no erro, Deus não faz nada. Aí tu diz: fulano libertando o pé que não dá em nada, eu vou fazer também. Tu só pensa em fazer, a mão desce, te quebra, te amassa, te aperta, te humilha. E tu diz: se fulano libertando faz e não dá em nada, porque eu só pensei em fazer e o Senhor me quebra. Aí Deus diz: porque para fulano que faz, lei de Adão. Qual é a lei de Adão? Crescer e multiplicar e nascer por consequência da vida. E para você que pensa em fazer, porque ele te quebra? Porque para você, lei de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Para não perder o costume, 30 segundos para você adorar, que eu quero te ouvir. 29, tá quebrado, mas tem dono ainda. 28, o diabo tentando te matar, mas tu tem dono ainda. 27, o inferno querendo acabar com a tua vida, mas tu tem dono. Eu vou profetizar. 26, no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. 25, a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. 24, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. 23, envergonhado e confundido serão os teus adversários.